tema 4, o tema dessa noite é a confissão. O tema anterior da semana passada, o domingo anterior, era arrependimento, o primeiro passo. E nós estamos nessa linha de raciocínio, né? Se nós queremos ir ao encontro e ao conhecimento de Cristo, para termos uma experiência mais profunda e transformadora, tem alguns passos para percorrer a um caminho que não é tão longo, talvez muito mais perto do que nós pensamos. Eu creio que o Senhor Jesus está apenas ao alcance da nossa mão. Hoje nós vamos falar sobre confissão. Se nós falamos de arrependimento, parece que esses dois elementos estão muito próximos. Queria compartilhar com vocês uma citação do livro justamente Caminho a Cristo. A autora Ellen White escreve o seguinte: as condições para obter misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não requer de nós atos penosos, a fim de que alcancemos o perdão dos pecados. Não precisamos empreender longas e cansativas peregrinações, nem praticar duras penitências, a fim de recomendar nossa alma ao Deus do céu ou expiar nossas transgressões. Mas o que confessa seus pecados e os deixa, a Bíblia diz que alcançam misericórdia. No mundo religioso é muito comum a gente observar algumas penitências, alguns sacrifícios, que se entende que através deles nós temos um caminho desimpedido para Deus. Algumas antigas religiões, mesmo não cristãs, há uma prática comum de entrega de ofertas, sacrifícios, penitências, simplesmente para agradar a divindade e obter um favor. Na teologia nós chamamos de salvação pelas obras. Oferecemos a Deus alguma oferta, algo que possa agradá-lo, para que Ele seja bondoso ou se incline diante de nós com favores e bênçãos. Inclusive no cristianismo nós temos visto isso comumente. Alguns deixam o cabelo crescer, talvez uma forma de fazer um combinado com Deus para Deus ser favorável. Outros andam por longos quilômetros, como diz o comentário, tentando agradar e demonstrando um sacrifício, uma entrega. A expectativa de Deus é apenas um retorno para Ele, através da confissão. E quando nós falamos sobre confissão, nós vamos estudar hoje em alguns textos bíblicos a respeito da importância da confissão e como ela deve acontecer. E vamos já para a Bíblia. Se você preferir, pode acompanhar na tela, mas você, se estiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar nosso estudo, vamos fazê-lo também. Vamos abrir nosso estudo da noite com uma pergunta. Sendo que o pecado nos afasta de Deus, nós vimos isso. O pecado cria separação entre a criatura e o Criador. O que será então que Deus pede para que a gente possa ter uma vida restaurada? Veja o que diz o livro de Provérbios. Provérbios 28, versículo 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós vimos isso no pensamento do livro Caminho a Cristo. Mas agora a Bíblia diz que se nós encobrimos, está tudo certo. A gente faz de conta, e nós vimos que a natureza do ser humano está corrompida pelo pecado. Todos nós temos a tendência para o mal.
Quando o pecado entrou na experiência humana, tirou a natureza humana do seu eixo, e enquanto Adão tinha a tendência para o bem, hoje nós temos tudo o contrário, uma tendência para aquilo que não presta. Nós gostamos de fazer aquilo que se opõe à vontade e ao caráter de Deus. Isso nos traz satisfação. E por isso que a conversão, a mudança de direção, na direção correta, em direção a Deus, ela realmente é milagrosa. Porque um ser carnal, natural, não se inclina para o bem, ele se inclina naturalmente para o mal. Agora, quando Deus age na vida do pecador e este aceita a liderança, a direção de Deus, tudo muda. Agora, já não mais sentimos a inclinação necessariamente para o mal, mas nós começamos a sentir a inclinação para o bem. No processo de transformação, o arrependimento e a confissão que estamos tratando hoje são passos essenciais. O primeiro, o arrependimento, a percepção. Eu sou pecador. Meu coração se inclina para o que é mal, para aquilo que é carnal, se opõe à vontade de Deus. O arrependimento faz isso, me traz a percepção da minha condição. O que Deus espera, segundo o livro de Provérbios, é que nós possamos confessar e deixar, porque a misericórdia se estende para o pecador. Agora, muitas vezes nós gostamos de encobrir. Há muitos anos eu li a historinha de uma criança de 10 anos que junto com seu primo estavam aprontando no quintal de casa. No sítio, lá longe da cidade, se tinha pouco para fazer nos momentos de lazer, a não ser brincar com algumas coisinhas, pedaços de madeira, de lata, inventar algum carrinho, brincar de esconde-esconde e algumas outras coisas. No momento de ociosidade, duas crianças, os primos, estavam brincando, cansaram, e um deles teve uma ideia, a ideia de roubar do vô um cigarro. Quem é que nunca aprontou algo que a gente sabia que ia levar uma bronca do pai, da mãe, do vô, do tio? Eu creio que aqui tem várias histórias dessas para contar, não é? E ali do outro lado também, eu creio. Eles planejaram tudo. Todos os detalhes. Quando o vô iria tirar a sonequinha da tarde, eles iriam lá no armário. Havia uma latinha onde o vô guardava os seus cigarros. Cuidaram para que o vô estivesse bem dormidinho, silenciosamente. Foram até o armário, olhando para os lados. A avó estava cuidando das galinhas lá no fundo do quintal. Era o momento certo. Abriram o armário, tiraram a tampinha da lata, pegaram um cigarro, fecharam tudo direitinho e foram correndo. Entre as árvores, lá longe, eles sentaram, olharam para os lados e eles acenderam o cigarro. Uma tragada, duas, muita tosse, um desconforto muito ruim. De repente escuta a voz da avó, que estava chamando, preocupada com a ausência dos netinhos. Eles se apressaram, apagaram como puderam o cigarro. Em vez de jogar fora, colocaram no bolso. Ao chegar
prontamente para dar uma satisfação para a avó. Ele diz: vó, estamos aqui. O que aconteceu, vó? Eles estavam nervosos demais. Que incrível como as mães, os avós, elas sabem de tudo, gente. Elas sabem de tudo. E só olhar para a gente, elas já sabem. O que a gente está aprontando? Parece que está escrito aqui na nossa testa, eu aprontei. A avó notou um movimento estranho, uma atitude diferente. Olhou para os meninos. O que vocês estavam fazendo? Onde vocês estavam? Vó, nós estávamos brincando lá perto daquela árvore. Por isso que a gente demorou um pouquinho para chegar, mas está tudo bem. Tudo bem? A avó sentiu algo diferente no ar. Depois da conversa, ela sentia que algo estava fora da ordem. A avó diz: o que vocês estão escondendo? As crianças se olharam. Ficaram nervosas. A mais nova, o menino mais novo, estava trêmulo. Só olhava para o mais velho e o outro tentava manter a postura. A avó chegou mais pertinho. Começou a cheirar o cabelo deles. Seguiu pela bochecha. O que vocês fizeram? Eu quero saber já. O mais novo olhou para o outro. Começou a puxar a roupa do seu primo. E diz: fala. Outro tentou tirar os olhos da avó para outras coisas. Avó, olha só, nós estávamos lá. O que aconteceu? Eu quero saber agora. Na pressa, o mais velho, que guardou o cigarro no seu bolso, não percebeu que ele não estava totalmente apagado, e começou a coçar no bolso. Coçar no bolso, coçar no bolso, e começou a sacudir a sua calça. Diz: o que você tem ali? Vó, eu quero explicar para a senhora. Eu senti um cheiro estranho em vocês. Eu quero que vocês falem agora. Os meninos estavam suando frio já. Estavam todos vermelhos. O mais novo estava chorando. O que você tem aí nesse bolso? Vendo que já não havia escapatória, o mais velho enfiou a mão no bolso e tirou o que restava do cigarro ali, todo amassado, e mostrou. Eu não preciso contar o final da história, né? Dá para imaginar? A avó ficou muito brava. Ela diz, ao se acalmar: não adianta esconder. A avó sabe tudo. Sabe ou não sabe? A mãe sabe tudo, sim ou não? A nossa experiência com Deus é muito semelhante. Por vezes tentamos esconder de Deus. E o texto bíblico diz que aquele que encobre as transgressões, ele nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Uma pergunta muito importante quando falamos sobre arrependimento ou confissão: a quem devemos confessar os nossos pecados e transgressões? Vamos ver o texto de Miqueias 7, 18 e 19, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança?
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se eu confessar meu pecado a um ser humano, pode ser importante e necessário quando a transgressão prejudicou ou atingiu o meu próximo. Devemos fazer isso. Se eu errei com você, eu preciso dizer: olha, Hernani, me perdoa, eu errei com você, eu fiz isso, isso, isso. Essa é uma parte do processo. Quando nós experimentamos o pecado, a transgressão da lei de Deus, nós precisamos estar cientes que nós devemos confessar a Deus e propor ou estar disposto a uma mudança. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Misericordioso. Ele tem prazer na misericórdia. A ira de Deus é com o pecado e não com o pecador. Olha que convite maravilhoso. Talvez você tenha perdido o sono em algum momento por causa da tua transgressão. Talvez você que está aí nos acompanhando pela internet tenha um pecado escondido no bolso. Deus sabe. Mas o fato de nós reconhecermos a nossa transgressão nos leva à experiência da transformação. O arrependimento é a noção de uma condição fora da ordem segundo os princípios de Deus. A confissão é o passo em direção ao perdão de Deus. Veja o que diz o verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, nosso pecado, nossa transgressão, nossa sujeira, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, se nós vamos a Deus, reconhecemos que erramos, somos pecadores e que precisamos da sua graça, Ele estende a sua misericórdia. Ele se inclina para nós e não nos trata segundo o que nós merecemos, assim, segundo o seu amor e a sua misericórdia para conosco. Diz que pisa aos pés a nossa misericórdia, nossa iniquidade, nosso pecado, nossa transgressão, quando nós confessamos. Por isso que nós precisamos confessar a Deus, aquele que pode resolver o problema. E é claro, se nós erramos com alguém, também nós precisamos acertar essa questão. Tem muitas pessoas que guardam em seu coração uma grande mágoa. Não conseguem perdoar. Tem gente que guarda grandes pecados e não conseguem confessar. Diz que Deus, quando confessamos, Ele joga nas profundezas do mar a nossa transgressão. E é importantíssimo nós termos a certeza do perdão de Deus. A palavra de Deus diz, e eu creio, que Ele tem prazer na misericórdia. O que move a misericórdia? A confissão dos nossos pecados. Estamos arrependidos? Confessamos, a mão de Deus se estende. Nossas iniquidades são jogadas nas profundezas do mar. Há um problema nessa experiência, que muitos que
pedem a Deus o perdão, confessam seus pecados, estão arrependidos, de uma forma ou de outra, não conseguem se perdoar. Tem algum pescador aqui? Alguém que gosta de pescar? Não? E pensei que a Ana gostava de um... O Éder, eu acho que sabe jogar tarrafa. Não? É a região de Florianópolis. Minha esposa sabe, né? Limpar peixe sabe. Já viu que nós temos o costume de querer trazer de volta os pecados do fundo do mar? E alguns são mais discretos e usam a vara. Certo? 1 a 1. E tem uma situação do passado que a gente não consegue perdoar, enquanto Deus já jogou no fundo do mar e nem mais se lembra. Não é porque não possa, é porque Ele não quer. Para demonstrar seu amor e misericórdia para com o pecador. Mas nós continuamos jogando a vara, o anzol, para pegar aqueles pecados que um dia nós confessamos, mas dá a impressão que nós não temos certeza da misericórdia e do perdão de Deus. Quando Deus perdoou, perdoou. Tem gente que perde o sono e não vive porque não sente o perdão de Deus. Que triste. Que condição deve estar nosso coração para encontrar a verdadeira paz? Veja o que diz o Salmo 34, verso 18. O Salmo 34, abra sua Bíblia ali e nos acompanha. Versículo 18, tem um texto muito, muito bonito. Esse é um dos meus salmos preferidos. E eu sugiro, faça uma boa leitura dele. O verso 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. A confissão, ela exprime uma atitude interna que também muitas vezes se mostra externamente. Quando nós realmente estamos arrependidos, quando nós confessamos, nosso coração fica quebrantado. O pecado faz isso. O arrependimento e a confissão nos leva à experiência do quebrantamento, a tristeza verdadeira pela transgressão, pela rebeldia, pelo pecado. Veja esse texto aqui: os que não humilharam ainda a alma perante Deus, reconhecendo sua culpa, não cumpriram ainda a primeira condição de aceitabilidade. Os que não humilharam ainda a alma perante Deus, reconhecendo a sua culpa, arrependimento, não cumpriram a primeira condição de aceitabilidade. Se nós experimentamos ainda aquele arrependimento do qual não há de arrepender-se, e não confessamos os nossos pecados, com verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito, aborrecendo a nossa iniquidade, nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos pecados. E se nunca buscamos a paz de Deus, nunca a encontramos. Que texto fantástico. Muita gente não tem paz porque não se sente perdoada. E como é importante entender o que significa o arrependimento e a confissão. Se não confessarmos nossos pecados com verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito, aborrecendo o nosso pecado, a nossa transgressão, não é o medo pelas consequências do nosso erro, é a gente olhar para dentro e dizer: olha, eu sou desprezível, como que eu fiz isso? Como que eu errei dessa forma? Como que magoei o coração de Deus e o meu próximo, quem sabe?
se nós não sentimos o aborrecimento pela nossa transgressão, pelo nosso pecado, o texto diz que nunca procuramos verdadeiramente o perdão. Um bom teste. Realmente nós estamos arrependidos e buscamos o perdão de Deus, então nós temos que sentir desprezo pelo pecado. E se nós não temos essa experiência, nós não queremos o perdão de Deus. Talvez o que nós queremos é evitar algumas consequências dos nossos erros. A única razão. Porque não temos a remissão dos pecados passados. E não estarmos dispostos a humilhar o coração. E cumprir as condições apresentadas pela palavra da verdade. Forte, né? A única razão porque não temos o perdão dos nossos pecados passados e não estarmos dispostos a humilhar o nosso coração e cumprir as condições apresentadas pela palavra de Deus. Quão específica deve ser a nossa confissão? Levítico 5:5, aqui tem um texto bem interessante, diz: será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou? Já viu que, às vezes, na prece da nossa oração, dizemos: Senhor, muito obrigado por tudo, perdoa os meus pecados. A gente espera que Deus perdoe por atacado. E por que Ele não faz isso? Justamente que o exercício de lembrar, trazer a lembrança da nossa transgressão, especificamente, nos ajuda a vivenciar o verdadeiro arrependimento por aquela questão. Porque todo pecado é relevante. E nessa restauração da relação com Deus, buscando o perdão e a transformação, nós precisamos ser específicos. Como diz o texto bíblico, confessará aquilo em que pecou. Então, se você quiser afinar a sua oração de arrependimento diante de Deus, não diga mais agora: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não é por atacado, é no varejo mesmo. E no pontual, no individual do Senhor. Eu tenho sido muito rude com a minha esposa. Eu tenho errado com meus filhos. Eu tenho transgredido naquela questão. A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Estes podem ser de natureza que devam ser apresentados a Deus unicamente. Tem coisas que ninguém precisa saber. É você e Deus. Podem ser faltas que devam ser confessadas às pessoas. E precisa ser feito. Ou podem ser de caráter público, devendo então ser confessados com a mesma publicidade. Isso acontece, né? Nós vemos no ambiente eclesiástico, onde é uma situação que envolve a comunidade. Toda confissão, porém, deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais sois culpados. Então dizer para Deus: Senhor, olha, me perdoa porque eu errei nisso aqui. Mas veja, Senhor, o que aconteceu foi o seguinte: as circunstâncias foram desfavoráveis, então por isso que eu acabei errando. Estou tentando me desculpar. Não há uma verdadeira confissão. O que devemos incluir na confissão, então? Isaías 1:16 diz assim: lavai-vos, purificai-vos,
tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Muito bem. O que devemos incluir em nossa confissão? Veja, a confissão não será aceitável a Deus sem o sincero arrependimento e, quer dizer, reforma. É preciso que haja decisivas mudanças na vida. Olha que importante isso aqui. Não apenas dizer, Senhor, me perdoa, eu errei, foi isso que eu fiz, e eu estou triste por isso. Bom, agora você vai continuar fazendo isso? Você vai mudar? Qual a decisão que você está tomando? Tudo que seja ofensivo a Deus tem de ser renunciado. Esse será o resultado da genuína tristeza pelo pecado. Então, se eu realmente estou arrependido, eu darei passos em direção à mudança. Se estou arrependido de ter usado drogas, eu tenho que dar passos em direção à mudança. Vou buscar alguém que possa me ajudar, uma clínica de tratamento, um caminho que possa me dar segurança para nunca voltar ao vício. Tantas outras coisas. Se o problema é a pornografia, e realmente há uma dor no coração por ter caído nessa desgraça, e eu não posso voltar a visitar aqueles sites. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar o rumo, o caminho. E o que devemos fazer para com aqueles que temos ofendido? Bom, se o pecado foi contra alguém, diz, quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Olha o que em Ezequiel nós encontramos. Se eu pequei contra alguém, eu preciso restituir o que for necessário, pedir perdão, fazer diferente, estabelecer um caminho de bênção. O arrependimento verdadeiro levará o homem a suportar ele mesmo sua culpa e reconhecê-la sem engano nem hipocrisia. Eu sou pecador, eu errei mesmo. Sem maquiar a situação, sem colocar desculpas. Veja que lindo texto esse. Que promessa maravilhosa podemos tomar posse se estamos verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados. Um dos textos mais bonitos. E nós estamos terminando com esse texto. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Jesus é fiel e justo. Se confessarmos nossos pecados. Para quê? Para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar e purificar. Não apenas nos perdoa, mas Ele nos torna puros. Bom, por quê? Porque jogou no fundo do mar. Se os pecados não estão, a condenação não está mais sobre mim, estou tranquilo. Estou purificado. Ele é fiel e justo, se confessarmos. Para quê? Para nos perdoar e nos tornar puros. Por que esconder os pecados? Se tem alguém que pode mudar a nossa realidade, para que conviver com a culpa? Você gostaria de experimentar o perdão e a purificação da nossa vida, da sua vida? Talvez esteja falando para alguém que está pelo Facebook aí nos acompanhando, que esteja vivendo em transgressão, esteja afundado no pecado. A confissão muda a condição. De condenado
para purificado, de perdido para salvo, de culpado a perdoado. Você gostaria de confessar nessa noite os seus pecados? Não precisa fazer para mim? Mas se tiver ofendido ou prejudicado alguém, você precisa. Talvez essa noite seja uma noite de decisões importantes. E vimos que não apenas é suficiente a gente pedir perdão para Deus, muitas vezes restaurar relacionamentos. Talvez seja um momento de pegar seu telefone e enviar uma mensagem para aquela pessoa a qual você prejudicou, magoou, entristeceu. Precisa haver restauração, assim como Deus quer te restaurar. Eu queria finalizar apenas com um momento de oração. Eu tenho certeza que você, assim como eu, temos coisas para confessar a Deus. Nessa noite, se você tivesse que escolher, naquele leque de possibilidades, qual escolheria? Qual tem vindo à tua mente frequentemente? Às vezes, isso aí você precisa mudar. Você precisa reconhecer que tem esse problema, que tem essa fraqueza. Que tal se entregamos isso para Deus? Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos tornar puros. Você gostaria? Eu não preciso saber. Mas Deus precisa ouvir. Quer orar comigo nessa noite? Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade diária de podermos reconhecer a nossa pecaminosidade, a sujeira que está em nosso coração, em nossa mente e que nos afasta de Ti. Mas a oportunidade que nós temos de reconhecer que há alguém fiel e justo e que ao confessarmos as nossas faltas, tem condições de nos perdoar e nos purificar. Eterno Pai, todos erramos muito, diária e constantemente. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos os ideais da Tua Palavra. Se temos a percepção da nossa falta, da nossa transgressão, dá-nos forças para confessar, para verbalizar. Seja o Senhor, seja nosso próximo. Não queremos encerrar esse dia, irmos dormir sem confessar as nossas faltas. Não queremos descansar nessa noite sem confessar os nossos pecados. Queremos fechar nossos olhos nessa noite, sentindo a paz que só o Senhor pode dar pelo seu perdão. Se tem alguém aqui nessa igreja, ou do outro lado, em sua casa, que está carregando a culpa por um pecado que tem a certeza que não foi perdoado. Mova esse coração, Senhor, para que a confissão possa gerar uma transformação. Dá-nos a Tua bênção, o Teu perdão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.